Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno aqui do canal PeãoCast. Se você gosta do meu conteúdo, apoie os nossos afiliados. Temos ali a Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra nesse afiliado, tirando impostos, é destinado à educação pública. Nós estamos ajudando a fazer uma campanha a ajudar as crianças em escolas públicas. E se você também pode apoiar no link da vaquinha, aonde você com R$ 2,95 é possível ajudar uma criança da escola pública todos os meses. Entre ali, conheça o projeto, veja o vídeo e divulgue os seus amigos. Hoje eu falo com Sandro Marques. Ele vai falar sobre o título Se a Vida Te Der Azeitonas, Faça um Livro. Daqui a pouco ele está chegando, vamos compartilhar a experiência do Sandro, vamos entender essa dinâmica, o que aconteceu na vida dele profissional, que houve essa transição. Eu adorei o tema, Se a Vida Te Der Azeitonas, Faça um Livro. E se você que conhece, gosta do nosso canal, vem acompanhando, divulgue, se inscreva lá no YouTube, no PeãoCast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, experiências, memórias, tudo que possa ajudar e agregar na vida pessoal e profissional das pessoas. O Sandro está chegando, já vou conectar com ele aqui e bora conhecer a Sandro, que se a vida te der azeitonas, faça um livro. Fabuloso esse título. E bora conhecer a história do Sandro. Sandro, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem com você, René? Graças a Deus. Você fala da onde, Sandro? Eu estou em São Paulo. São Paulo, capital? Capital. Fabuloso, Sandro. Sandro, ó, como que tudo isso começou na sua vida? Conta pra gente, o que você fazia, o que aconteceu e qual foi esse no meio do caminho que te levou pelo que eu entendi, um caminho relativamente novo para você e até assim, foi uma novidade para você também. Fica à vontade, o canal é seu, chapéu, é sua vez. Quantas horas eu tenho? A gente pode fazer parte 1, parte 2, aqui igual Netflix. Pode fazer uma série. Porque para responder a sua pergunta, vai aí umas 3 temporadas, né? Então, Mas assim, eu vou tentar resumir com coisas que sejam mais emblemáticas e que quando eu olho para trás, eu vejo que fizeram a diferença, né? perfeito. Eu sou formado em letras, sempre gostei muito de escrever, fui professor de inglês boa parte da minha vida. E no comecinho da década de 90, que também era o começo da internet no Brasil, eu trabalhava numa empresa fazendo tradução. Cuidava de tradução de manuais técnicos na empresa. Que na época tinha um produto muito inovador. E teve um determinado momento, ali meio próximo do final da faculdade, que eu estava um pouquinho em crise, porque eu tinha dado aula de inglês há muito tempo, mas não tinha embarcado completamente na carreira. Eu trabalhava nessa época como metade do tempo era tradutor, metade do tempo eu fazia diagramação desses manuais técnicos. Então, assim, eu fazia muito bem diagramação, fazia muito bem tradução, mas eu também não era nem tradutor, nem designer. E teve um certo momento, eu passei um bom período, aí, alguns meses, numa certa crise de, puxa vida, não sei o que eu sou, não sei o que eu faço. E um dia, numa edição da revista Veja, saiu uma matéria sobre os profissionais do futuro. E aí a matéria falava, o profissional multimídia que está emergindo e tal. E eu li aquela matéria e foi um momento de iluminação para mim, porque eu entendi que eu não tinha que ser uma coisa só, que pelo contrário, sem querer, sem planejamento, eu tinha me tornado justamente aquele profissional que na década de 90 a Veja estava falando que era um profissional do futuro. E aquilo me sossegou. E ao mesmo tempo que me sossegou, então fui seguir minha carreira, que eu, enfim, fiz uma carreira longa aí, sempre trabalhando com comunicação, educação, e sempre ligado à inovação. Eu saí do mundo da tecnologia, acabei indo para o setor financeiro, mas sempre trabalhando com iniciativas muito, muito inovadoras, né? Então, acabei sempre no mercado, no período em que eu trabalhei como executivo,
E talvez com quem você encontrar e você perguntar sobre mim, a primeira lembrança que a pessoa vai ter é de alguém ligado à inovação, né? E aí fiz uma Perfeito. carreira longa que essa realmente não dá para contar aqui. Mas aí tem um episódio, o segundo episódio que fez muita diferença para a gente lembrar a importância dos livros, foi um livro que mudou a minha vida. Em dezembro de 2006, um amigo que eu quero reconhecer nominalmente aqui, que é o Rodrigo Vieira da Cunha, ele me deu, foi muito casual, um presente de Natal, mas ele teve o carinho de ir à livraria e escolher um livro que mexeu comigo. Eu li o livro em 3 dias, e o livro é a história de um jornalista, é uma obra, não é uma obra de ficção, é um jornalista que um dia resolve virar aprendiz de cozinheiro, e depois de algum tempo ele escreve um livro contando a experiência dele como aprendiz de cozinheiro, mistura isso com a biografia do chefe do restaurante no qual ele estava trabalhando, e ele escreve com muita paixão o livro. É um livro muito bonito de se ler, tem trechos muito bonitos. E aquilo mexeu comigo. Eu li o livro em 3 dias, não tinha chegado o Natal ainda, o Ano Novo, enfim, eu já tinha lido o livro. E eu falei, é Fabuloso. isso que eu quero fazer da vida, eu quero escrever sobre comida. E aí nasceu o escritor. Não nasceram os livros, mas o escritor nasceu naquele momento, porque eu de fato decidi, eu quero escrever, e quero escrever sobre comida. E eu quero escrever de uma maneira apaixonada, como esse cara aqui escreve de maneira apaixonada. E aí, Fabuloso. nessa época, eu e o Rodrigo trabalhávamos num banco, numa equipe ligada a questões de desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Era uma equipe incrível, equipe uma das mais incríveis com quem eu já trabalhei. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação, né, de um livro, viraram uns 30, né, 40, sei lá, que a gente teve que ler. É uma pós-graduação que se chama História e Cultura da Gastronomia, que não é prática, você não vai lá para aprender a cozinhar, você vai para discutir sobre comida. E aí encontrei uma turma incrível, e isso precipitou uma série de coisas. Então eu continuei trabalhando como executivo, que eu trabalhava com comunicação, mas aí comecei a fazer uma outra atividade. Aí, isso foi 2007, aí 2006, 2007, aí acho que já 2008 me chamaram para um júri. Na verdade, não é me chamaram, acho que aqui para efeitos do tipo de conversa que você está tendo com as pessoas, acho que é preciso ser bem claro para a gente mostrar aqui o que é acaso e fortuito e o que é empenho, né? Perfeito. Na verdade é o seguinte, o Estadão, jornal aqui de São Paulo, tinha um caderno semanal chamado Paladar, e que tinha um prêmio gastronômico que ocorria uma vez por ano, e eles começaram a abrir esse prêmio para leitores participarem como jurados. Mas você tinha que escrever um texto mostrando que você sabia julgar um prato. E aí eu olhei aquilo e falei, acho que eu vou me inscrever, mas eu quero ser original. E aí eu resolvi apostar, em vez de escrever, a tarefa era, você tinha que descrever um prato recente que você tivesse comido fora de casa. E aí eu decidi apostar em vez de escrever um texto de um prato de um restaurante, eu escrevi uma crítica sobre uma refeição do avião. Porque, na verdade, eu estava saindo de férias Sim. e fazendo uma viagem internacional. E, em vez de escrever sobre um prato sofisticado, eu escrevi sobre aquele prato ali. Eu tenho esse texto guardado até hoje. É um prato muito comum de Avião? companhia aérea, né? Era um arroz, Sim. batata e um picadinho. Mas eu escrevi um texto muito legal e apostei que a originalidade de escolha seria reconhecida. E, de fato, foi. Então, aí eu participei, foi uma experiência incrível, e isso acabou possibilitando depois participar de vários júris de gastronomia. Tudo isso continuava trabalhando normalmente no setor financeiro. Eu vou dar um salto na história, porque teve uma coisa que me aconteceu há 2 anos atrás, René, que me impressionou muito.
quase 2 10 anos. anos depois dessa história. 2 anos atrás eu recebi uma ligação que me desmontou, fiquei muito feliz, que era o presidente do júri da Competição Internacional de Azeites de Nova York, que é uma das competições mais, enfim, que as pessoas mais falam hoje, mais famosas. Ela, de fato, tem muita repercussão, né? Uma das competições mais repercutidas. E aí, em novembro de 2018, me liga o Curtis, que eu não conhecia, e fala: olha, eu estou vendo as atividades que você está fazendo no Brasil e queria te convidar para vir para Nova York para ser jurado da competição internacional. Eu olhei câmera, né? Opa, que pegadinha. Algum Pegadinha. amigo querendo me pegar. E não era pegadinha. E aí, mas aí vem a história que eu queria contar. E aí ele falou: você tem que mandar um currículo. E eu tinha um currículo profissional, bem feito, mas eu nunca tinha parado atenção para prestar que os júris gastronômicos que eu tinha feito, que era fazia de maneira muito profissional, mas era uma atividade extra, paralela, muito bacana, muito prazerosa, feita de maneira séria, muito prazerosa, nunca tinha me tocado que isso ia contar como currículo. Porque quando eu fui colocar o currículo para ele, eu falei: acho que é bom eu dizer que eu tenho uma noção de como é uma competição gastronômica, né? Aí eu listei 1, 2, 3, 4. Quando eu vi, eu tinha um currículo montado, eu falei: caramba, eu não tinha parado para pensar que eu tinha feito tudo isso e que isso teria uma relevância enorme para uma atividade que depois eu fui aceito. Então, eu sou o único brasileiro nesse júri, já tive lá por 2 anos. Você vai para uma delícia. Você vai para Nova York, experimenta azeites do mundo inteiro. São quase 1000 azeites do mundo inteiro, né? Fabuloso. Então, é muito legal. Eu acho que assim, né? Você prestar atenção no que você está fazendo e ir guardando essas pecinhas. Porque depois elas constroem coisas que você não imagina que poderiam construir. Mas voltando, então, à história do livro e etc., o fato é que, enfim, eu fui fazer a pós-graduação, aí surgiu essa coisa do júri. O fato é que 2 anos depois de ter feito a pós-graduação, eu fui chamado para dar aula na própria pós-graduação. E aí, de novo, tem a coisa das pecinhas, ou dos tijolinhos que a gente constrói. Na pós-graduação, tinha uma disciplina que falava de meio ambiente. Meio ambiente e alimentação, cadeia. E aí, como eu já trabalhava com isso e tinha feito a pós, eu consegui fazer a ponte dos 2 assuntos. Eu acabei virando um profissional naquele momento para o Senac, que era muito, naquele momento era muito único. Eu conseguia falar de gastronomia e falar de meio ambiente e juntar as 2 coisas, né? Então aí eu comecei a dar aula no Senac. E, enfim, eventualmente acabei saindo para trabalhar como consultor, empreender uma carreira de consultor na área de educação corporativa e gestão de marcas, construção A qual você a qual você atua hoje, fazendo isso eu também. atuo hoje, exatamente. Perfeito. Isso foi finalzinho de 2013. Então, você tem um leque de serviços que você acabou fazendo. Hoje você também é jurado, você também tem um livro, você também se tornou especialista de azeites, mas você também presta uma consultoria em cima disso para o Senac e para outros segmentos, restaurantes. É isso? Isso. Basicamente, eu tenho 3 atividades, né? Eu trabalho com desenvolvimento de lideranças em empresas, e aí eu dou curso sobre cultura empresarial, transformação, mudança, questões de liderança em geral, inovação, tendências, né? Então, isso é parte da minha atividade. Eu tenho uma segunda atividade também como empresa, como consultor, que aí usa essa minha habilidade de redação, que é a construção de posicionamento de marcas. Então, estou abrindo uma empresa, como é que eu apareço para o mercado? Devo aparecer com a cara de uma empresa jovem ou devo aparecer mais sério? Como é que eu apareço? Então, tem é o que a gente chama de branding, né? Perfeito. Então, essa é a segunda atividade. E aí, o que aconteceu? Um dia, uma empresa me chama para um projeto de branding de azeite. E eu fui fazer minha lição de casa uns 15 dias antes, e fui estudar e comecei a me encantar com o assunto. Já tinha todo o background de gastronomia. De novo, olha, tijolo e ponte, né? Tijolo, ponte, tijolo, ponte, tijolo, ponte.
Eu tinha já um background de gastronomia para entender a relevância disso do ponto de vista de alimentação, mas eu não conhecia do ponto de vista de mercado. E aí me chamou muita atenção. Enfim, fiz o projeto, mas aí, assim, durante o projeto, eu tive o insight de que eu queria me especializar nisso, e entre o insight e embarcar para a Itália foram 15 dias. Foi muito rápido. Eu decidi numa quarta-feira à noite, eu cheguei em casa, de Porto Alegre, falei com a minha esposa, falei, olha, eu tive uma ideia, o que você acha? Troquei ideia com minha melhor conselheira e decidimos juntos. E 15 dias depois eu estava embarcando e aí comecei uma formação que é uma formação longa, que dura bastante tempo, são 3 anos, são várias idas para lá, você recebe azeites aqui, então é uma formação muito... É a escola mais antiga que tem na Itália, com uma solidez muito grande de formação de degustadores. Ou seja, você está seguindo uma carreira cada vez mais avançando, se tornando um especialista, um profissional, um reconhecido ali dentro da sua área de azeites. Ou seja, você realmente incorporou isso na sua vida profissional. Eu incorporei, mas aí, Renê, eu acho que assim, o que é bacana, voltando naquela história que eu contei da crise da década de 90, sim, eu sou o degustador de azeites que carrega todos esses outros personagens aí junto. Isso fez muita diferença. Então, não deixei de ser o profissional de comunicação, ou o professor, ou o escritor. Eu fui somando, e aí é muito legal. Tanto que, aí chega a história do livro, né? Se a vida te der azeitonas, faça um livro. Tá ele aqui, ó. Fabuloso esse livro. É uma cópia única de revisão. Ele está saindo da gráfica semana que vem. Está disponível no site Extra. Filho único. É filho único mesmo esse. Mas que tem a história do nascimento dele que é muito legal. Conta lá, fica à vontade. Em 2017, começo de 2017, foi um ano muito ruim para a consultoria. Muito ruim. Zero de projetos. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Puxa vida, ninguém escreveu um guia dos azeites brasileiros. Azeites produzidos no Brasil é uma novidade relativamente recente, né? Faz uma década que a gente produz azeites comercialmente. Eu falei, bom, eu vou tentar. Bom, primeiro que a gente não tinha, na época, entidades de classe consolidadas. Então, deu um trabalho imenso, porque eu tive que ir caçando os produtores até conseguir chegar numa lista. Aí, entrevistei, escrevi, falei, o mercado tá ruim, eu não tenho trabalho, eu não vou ter dinheiro para alguém diagramar. Aí, eu resgatei o diagramador de 20 anos atrás. Falei, quer saber? Eu mesmo diagramo. Aí, eu fiz a diagramação. Falei, poxa vida, eu podia, já que eu tive todo esse trabalho, fazer um livro bilíngue, né? Não vai dar para chamar um tradutor. Aí eu resgatei o tradutor e fiz a tradução. Aí o livro ficou pronto. Aí eu falei, puxa vida, queria tanto ter uma assessoria de imprensa que pudesse falar sobre o livro. Não dá, eu vou sair ligando para os jornalistas. E foi isso, e na verdade... Que lição de empreendedorismo e de atitude, fantástico. Tipo assim, não tem como fazer, encontra um jeito. Basicamente foi isso, né? E aí sim acontecem as coisas fortuitas. Quando o guia estava publicado já online, eu, dando uma aula de azeites, conheci o Roberto, que é o meu editor até hoje, é mais do que um editor, é um parceiro e um amigo. No final da aula, ele me apresentou, ele colocou um cartão na minha mão e falou assim, por que você não publica o livro, uma edição física, né? Eu, dá muito trabalho, eu tinha tido uma experiência ruim com uma editora, com os meus livros infantis. Falei, não, dá muito trabalho. Então, ele, não, liga para mim. Eu liguei meio assim, acho que eu cheguei até a desmarcar uma reunião, mas acabamos fazendo uma reunião. E no final a gente está na 3ª edição do livro. Então estamos já trabalhando desde 2017 juntos, mas, né, para conseguir chegar nessa edição, que é a que eu queria, com capa dura, uma diagramação linda, feita por 2 artistas, que são o Carlos Bela e o Daniel Brito, assim, o livro todo cheio de infográficos. Ele é um livro no padrão que eu queria. Para conseguir chegar nessa edição, teve esse trabalho aí por trás de
resgatando todas essas atividades anteriores. Além da riqueza de detalhes, né, da sua história, e que eu amo essa coisa de você valorizar todos os pontos que a vida te levou, não foi em vão, né? Isso aí, enfim, já está muito bem colocado, a gente só está reforçando, mas essa sua sensibilidade de perceber que esse livro, esse filho seu, essa sua experiência, ela, num país tem 500 anos, né? Vamos falar assim, com histórico, a gente não tinha 10 anos de experiência com o azeite, vem você, junta todo esse pacote de conhecimento, de vontade, de tudo isso, e você passa a ser vamos falar, o porta-voz com esse conhecimento. Então, essa coisa que é encantador. Você fala, meu pai do céu, né? Que parabéns, viu, Sandro? Tô muito... Agora, foi surpresa saber que você também já escreveu livro infantil. Já escrevi livros infantis, eu tenho 2 livros publicados, um em 2017, que foi meu primeiro livro, que se chama Um Doce de Princesa. Eu tenho um carinho enorme por esse livro, porque, assim, o que eu gosto? Na essência, depois de ter contado essa história toda, o que eu descobri que eu gosto de fazer e que eu, de maneiras diferentes, fiz a vida inteira? Eu gosto de me comunicar claramente sobre temas que são complexos. Eu gosto de transformar um tema complexo em algo que as pessoas entendem e se encantem. No fundo, o que eu fiz com o guia foi isso. Peguei informação esparsa e técnica e transformei em algo que as pessoas reconhecem como legal. E nos livros infantis, no fundo, eu faço a mesma coisa. Então, o Doce de Princesa, ele é a história de 9 princesas verdadeiras. Cleópatra, Maria de Médici, Maria Antonieta, a Dona Maria Louca de Portugal. E o livro nasceu porque eu contava histórias para minha filha e um dia eu falei, puxa vida, mas a gente fica contando essas histórias de princesas da Disney, mas tem princesa de verdade. Eu quero falar das princesas de verdade. E aí eu fui pesquisar. Então tem um trabalho de pesquisa imenso por trás do livro, porque eu fui pesquisar sobremesas de época, doces que essas princesas comiam ou teriam comido na época em que elas eram crianças. O Sandro, isso já saiu em alguma mídia impressa de grande circulação ou visão falando sobre isso? Possivelmente sim, até porque, para minha felicidade, por causa de toda essa pesquisa, esse livro foi selecionado pelo Programa Nacional de Leitura Didática. Então, eu tive a sorte e a felicidade de, no meu livro de estreia, ter o livro comprado pelo MEC e distribuído pelo Brasil inteiro. Foram mais de 60 mil cópias. Parabéns, eu vi algo sobre essa matéria que você acabou de falar, que agora me resgatou. Você falar que as sobremesas, comidas, né, ou sugeridas pelas princesas. Eu lembro de alguma coisa nesse sentido, ou num livro, alguma coisa eu li, ou uma revista, eu li alguma coisa. Possivelmente é seu, o que eu li. Exatamente. E aí, o ano passado, tinha a comemoração dos 50 anos da chegada do homem à Lua. E aí eu escrevi O que Comem os Astronautas, que é um livro também super divertido. São 2 crianças que viram para o pai e falam, pai, o que astronauta come? No espaço tem delivery de pizza? Pode comer sushi? Tem sorvete de abacaxi? E aí o pai se enrola, não sabe explicar, e aí começa a história. E o livro termina também com receitas. Então ele tem uma pesquisa científica por trás, tem um conteúdo embasado, mas é divertido e tem receitas para fazer em casa. Ô Sandro, só para ilustrar um pouquinho aqui o momento, tá? 2 situações que eu me assemelho muito com você. Longe de ter o seu currículo, né, as suas habilidades, mas eu também sou escritor de livro infantil. Eu vi, é muito legal. Aí, olha só. Aí eu queria contar para você que a vida, eu queria um cavalo, o pai não me deu. Aí eu adestrei um porco. Que sensacional! Que incrível! Aí, mas por que eu tô te falando isso, né? A vida também não me deu o meu cavalo, e eu fui lá e fiz, né, do meu porquinho o meu cavalo. Eu quis só assemelhar que, tipo assim, se a vida te der uma azeitona, eu faço um livro, né? Tipo, se a vida não tiver um cavalo, inventa um. Isso, se reinventa, né? Aí eu quis contar isso só para você, para ilustrar que tem muita coisa que você está falando, a minha memória está aqui. Falando, nossa, mas isso também esse tijolinho também aconteceu em tal época, tal. E essa é a mensagem que eu quero levar aqui com o canal, é assim, as pessoas entenderem que não existe passado perdido. O que existe são experiências,
às vezes a gente ganha, a gente aprende, mas nunca perde, né? O ganha no sentido de prosperar, ganhar trabalho, ou ganha na experiência, né? E eu vejo que você sabe fazer muito bem isso, conseguiu fazer essa leitura e tirar realmente, no ditado popular, né? Se a vida te der limão, faça uma limonada, e você, se a vida te der uma azeitona, faça um livro. Eu estou encantado com a sua história, eu tenho certeza que vai impactar pessoas hoje ao vivo ou no futuro, né? Ano 2020, 2050, 2100. Bom, encantador. Continue, fique à vontade, Sandra. Não, olha, é essa a história. O livro está aí, terceira edição, de um jeito Terceiro. Que chegou bem perto do que eu quero, né? A ideia é fazer o de 2 em 2 anos agora. Então, agora Tá. terminei esse, já estou pensando no 2022. E tem mais infantis aqui. É um momento mais difícil para publicar livros, pelo menos da maneira convencional, mas já tem um estoquezinho aqui, então quando tiver editora por aí disponível, já tem livro pronto também. Ou seja, aquele livro Você que eu não ganhei para, de né? presente em A dezembro máquina de continua. 2006, né, que Sim. despertou, é isso que eu quero fazer, cumpriu seu papel. Ô, Sandro, hoje você já tem ou pretende ir para o YouTube com um canal explicando, fazendo isso de uma forma didática? É planos, talvez, se aproximar de um cara igual o Renê. Eu não entendo de azeite, né? Porque tem, eu acho que o especialista do assunto, existe o dono do restaurante que eu imagino que conheça, talvez não seja especialista, mas ele tem uma noção geral. E tem o consumidor que muitas vezes ele é um curioso e não sabe. Você pretende trazer esse tipo de informação, aproximar essa informação, ir para um canal no YouTube? Já fez ou vai fazer? Então, olha só, comecei faz 15 dias. Então, é a novidade do momento, né? Só É fazer muita coisa boa. é, só fazer um comentário, o desconhecimento sobre azeite é bastante alto, tá? Mesmo entre chefes de cozinha, donos de restaurante, como você mencionou, consumidor, Tá? mesmo fora do Brasil, porque tem uma coisa que é a seguinte, que é curiosa. A tecnologia de produção de azeite, ela mudou faz aproximadamente umas 3 décadas. E os azeites mudaram. Mas as pessoas ficaram com uma memória gustativa de um azeite que hoje nem é considerado tanto de alta qualidade. Então, mesmo fora do Brasil, tem bastante desinformação, né? E aí tem Entendo. um mar de oportunidades O universo, né? para a gente trabalhar conteúdo. O guia serviu para foi a minha primeira alavanca, o trampolim. Sim. Mas há 15 dias atrás eu estreiei um programete, é um quadro que se chama Um Rio de Azeite, né? A brincadeira é que toda receita pede um fio de azeite, né? Coloque um fio de azeite e olha, azeite é tão bom, você não precisa colocar um fio, coloca um rio de azeite já de uma vez. E E é semanal, é mensal essa é produção de semanal. Eu conteúdo? estou apresentando um Sim. programa no canal Bá, que é um canal gaúcho, é a NET 500, canal 520 da NET Gaúcho, mas também é transmitido Fabuloso. online, é bahtv.com.br. Então é um programa que se chama BAH Bah, tchê, né? TV. bahtv.com.br. Então o programa é toda terça-feira, às 9 da noite, junto com o queridíssimo amigo Emerson Alves, que é um jornalista especializado em agro, e a gente, em dupla, apresenta o programa, sempre com um tema. O programa em si não é sobre azeite, é sobre algum produto proveniente da agricultura, né? Então, a gente já falou de tomate, já falou de noz pecan e assim por diante. E no intervalo do programa, tem um quadro que se chama Um Rio de Azeite, em que eu dou explicação, mas é assim, a mera é, em 45 segundos, eu explicar algo relevante para o consumidor. É um E minuto aí, de toda conhecimento do quarta-feira, eu azeite. publico no meu canal de YouTube, que é o Opa, voltou para Oi, mim voltou. também. Ótimo.
Ô Sandro, fala para mim, e qual a região, que região do Brasil produz uma boa qualidade de azeite? Só para a gente ter ideia, é frio, é calor, é temperatura normal? Só para a gente ter uma ideia. A oliveira ela precisa de frio. Então, Frio, ela tem dois lugares no Brasil onde ela se adaptou. Uma é o Rio Grande do Sul, abaixo ali do paralelo 35, e a outra é a Mantiqueira, que não está no paralelo típico de cultivo, mas como tem terras altas e um frio mais ou menos constante, a árvore também se adaptou. Tem também alguma coisa experimental no Espírito Santo, tem a coisa no Paraná e em Santa Catarina, mas basicamente é uma planta que precisa de frio para se desenvolver. A colheita é e só qual uma é vez por ano. isso que eu ia falar, o tempo de produção, quanto tempo ela demora para produzir? E agora você já falou que é uma vez por ano, mas quanto tempo ela demora para entrar? Então, a árvore demora 5 anos, em média, 4, 5 anos para produzir. Certo? E um outro tanto desse para atingir a maturidade. Então, ela começa a produzir, mas não de uma maneira ainda rentável. Ela precisa de uns 10 anos para amadurecer e ter uma quantidade de azeitonas. Porque, assim, uma conta básica é: eu preciso de 10 quilos de azeitona para fazer 1 litro de azeite. Queijo é mais ou menos assim também. Isso que eu ia falar, o queijo é muito semelhante. Então não é um produto para fazer de qualidade, não é um produto barato, é um enorme de um investimento. E é uma vez por ano. E a qualidade do azeite é função da qualidade da fruta. Porque, assim, Tá. tem uma coisa bastante importante, que é uma diferença que tem entre azeite e vinho, e aí vou usar o vinho porque é uma referência que as pessoas têm, é que vinho, depois que você esmaga as uvas e faz o processo de fermentação, o enólogo ele pode interferir de acordo com o resultado que ele quer. Então, ele escolhe barricas de madeiras diferentes, para dar uma determinada estrutura ou desenvolver um determinado aroma, e com isso ele vai ali afinando o seu vinho, né? No caso do Perfeito. azeite, não. Você tem que cuidar da fruta, fazer uma fruta de enorme qualidade, porque uma vez que você esmagou essa fruta e extraiu o azeite, aquele é o azeite que você tem. Não há nada que você possa fazer. Não interfere em nada. Exatamente. Então, a Você não qualidade... consegue manipular depois de imprensada. Não há nada. A única coisa que você pode fazer é, se você tem azeite produzidos de duas variedades diferentes, você pode fazer um blend, né? Mas aí é por uma questão sensorial. Você só está pegando Sim. dois azeites de origem diferente, de variedades diferentes e misturando. Sandro, adorei a nossa conversa. Eu queria que você fizesse um fechamento, deixasse uma mensagem para todo mundo. Foi incrível a sua história de aproveitamento das suas experiências e de empreendedorismo que tem a veia empreendedora. Agora, não precisa, né, citar a questão de escritor, né, de seu talento, sua dedicação, é um cara estudioso, né, isso está muito claro, mas a visão empreendedora de se reinventar numa fase da carreira, da vida, né, dependendo, às vezes muita gente passou já dos 40 fica achando que já não tem mais o que fazer, né, de repente, né, essa é a mensagem que a gente quer levar para as pessoas, dá para se reinventar, dá para aproveitar os tijolinhos que a vida foi te dando e construir seu castelo realmente, fazer isso. Queria que você deixasse essa mensagem, por favor, e depois a gente vai para o quadro Somos Contadores de Histórias. Eu acho que você falou construir castelo, eu gosto de ponte. Construir castelo e construir ponte, porque o castelo você fica dentro dele e não se comunica com ninguém, mas você construir Perfeito. ponte entre pessoas, entre conteúdos e entre coisas diferentes, te faz ir para territórios novos. Então, o que eu convido todo mundo é usar o tijolo para construir ponte. Fabuloso, mandou muito bem. Campeão, 3 palavras aleatórias, anote ali. Ponte. Ponte. Árvore. Árvore. Pincel. Pincel. Coloque ali parafuso. Parafuso. E pinico. Então ficou pinico, parafuso, pincel, árvore e ponte. Certo? Ok. Então você coloca tudo isso num balaio, essas 5 palavras,
constrói a história, passa para mim a história no momento oportuno, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Combinado. Então, com vocês, Sandro Marques, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, ele vai... Era uma vez, é com você. Era uma vez um cara no qual faltava um parafuso. As pessoas, na verdade, não tinham alguma dúvida se faltava um ou mais parafusos. E ele só tinha uma coisa na vida, não tinha mais nada. Não tinha casa, não tinha nada. Ele só tinha um pinico. Então, ele usava o pinico para tudo, quase tudo, menos para a função original do pinico. Às vezes, ele usava, se estava calor, ele usava como chapéu. Se ele estava com fome, ele usava como prato. Se ele estava com calor, ele usava como abanador. As outras coisas ele ia no mato e fazia, porque não tinha casa, não tinha nada. E ele vivia, então, por entre as árvores, até que um dia ele encontrou uma árvore cuja ponta do galho parecia um pincel. Então ele pegou o pincel e, já que ele não tinha nada, ele resolveu, com aquele pincel, construir as coisas que ele tinha desejo de ter. E com esse desejo de ter, ele foi juntando alguns troncos que ali estavam já adormecidos, algumas árvores caídas próximas. Ele resolveu construir uma ponte, porque ele tinha um grande sonho, chegar do outro lado da margem do rio. Porque ele ouviu falar que tinha uma lenda do passado, que ali, daquele outro lado, existia uma grande chance, uma grande oportunidade. E ele dormia e pensando sempre naquilo. Muitas pessoas falavam que ele tinha poucos parafusos, alguns parafusos soltos, mas na verdade ele era um gênio mal entendido e mal interpretado para a sua época, porque ele sempre se reinventava. Ele dizia que não precisava de muitas coisas para se viver. Com um simples pinico, ele fazia algo incrível. Inclusive, foi com esse pinico que ele conseguiu atravessar junto nessa ponte para chegar no outro lado da margem. Ele acreditava que a vida precisava ser reescrita e desenhada todos os dias. E foi isso que ele fez com o seu pincel, pintando e deixando registradas as suas histórias, impactando pessoas, deixando sinais por onde ele passava. E com isso, um grande amigo, depois de muitos anos, traz para ele uma informação registrada num livro muito antigo, que poderia mudar o rumo da vida dele. Alguém identificou nele, aquele ser com poucos parafusos, ou alguns parafusos soltos, a chance, um ser diferente. E foi ali que tudo começou. E ele veio levar a voz do azeite brasileiro para o mundo. É com você. E, já que ele tinha construído uma ponte, ele fez questão de lembrar a todo mundo que, na hora de consumir bons alimentos que fazem bem para o corpo e para a alma, como, por exemplo, o azeite, não precisava só consumir um fio de azeite, mas podia ser um rio de azeite. Fabuloso! Mandou bem, Sandro! Muito obrigado. Puxa vida, muito legal. Foi uma honra receber você aqui, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. E, ó, só lembrando, para todo mundo, por favor, fique à vontade. Até a semana que vem ainda está no desconto de pré-venda, tá? O livro. Fabuloso. No site extrafresco.com.br. Pessoal, um recadinho importante para quem já me acompanha, que a hora que eu salvar a live, todos os comentários vão sumir. Eles vai lá para o IGTV e some comentário lá no YouTube. Então, se você se interessou por alguma coisa aqui com o Sandro, fez uma pergunta, ou talvez não deu tempo de responder, entre ali, eu vou deixar o link do Instagram para você chamar ele, para que ele possa responder, ou no IGTV escreva a sua pergunta, porque aí pelo menos a gente pode responder e interagir com você. Porque, infelizmente, as perguntas, os comentários, os reconhecimentos vão sumir daqui a pouquinho quando eu salvar. E se você gosta do meu canal, apoie os nossos afiliados. Nós estamos fazendo uma campanha para ajudar as crianças em escolas públicas, né? Enfim, conheça o meu projeto, conheça os afiliados que estão nos apoiando. Sandro, saúde, fique com Deus, parabéns pelo trabalho. Obrigado, fica com Deus, um abraço. Tchau, gente.